Salve galera, aqui é o César, eu sou professor de História e hoje nós vamos fazer a correção do PET de História da turma do 7º ano, lembrando que é o PET 2, né? O PET do segundo bimestre. Lembrando aqui já no começo também que esse PET ele tem 6 semanas, então é bastante conteúdo, não deixa para depois, já o mais rápido possível já vai eliminando aí as matérias, aí as semanas, para já facilitar para você. E vamos para as questões então. Primeira questão, a sociedade feudal era bem fechada e possuía pouca mobilidade social, ou seja, se você nascesse camponês, você seria camponês para sempre, se você nascesse um nobre, você seria um nobre para sempre. Ela não tinha essa mobilidade social, então era uma sociedade estamental, como a gente costuma chamar. Identifique e explique a função dos estamentos. Então, se a gente imaginar aí uma pirâmide social, no topo nós teremos ali o rei, que a função dele era distribuir as terras entre os nobres, era um poder figurativo, ele não tinha todo um poder como ele vai ter depois do modernismo, com os reis absolutistas. Aqui ele era mais figurativo, ele cedia as terras para os nobres, os senhores feudais, para eles organizarem ali a proteção, mas ele também tinha ali uma relação de suzerania e vassalagem, então caso ele precisasse, os senhores feudais ali que tinham terra, que pegaram terra com ele, tinham que proteger. Abaixo do rei, nós teremos o clero, que tinha o controle do conhecimento, do sagrado, eram responsáveis ali pela religião. Abaixo do clero, nós temos a nobreza, que tinha como função administrar o reino, que eram os senhores feudais e guerreiros, que era o pessoal assim que pegava a terra com os reis, que fazia ali o cercado, protegia os servos, e caso tivesse alguma guerra, é quem ia guerrear, quem ia para a linha de frente, depois principalmente com as cruzadas, por exemplo. E por último, na base dessa pirâmide social, a maior parte da população era os servos, que viviam ali em condição de servidão, que tinham que trabalhar. Era responsável pelo trabalho braçal, em troca de uma habitação e de alimentação, pelo direito de morar no feudo e poder pegar uma parte do que ele produzia para poder comer, a outra parte ia para o rei. Segunda questão, o sistema feudal começa a surgir no reino dos francos por volta do século VII, mas entra em crise a partir do século XI. Explique o que fez o sistema feudal entrar em crise. Então aqui nós temos muitos fatores, porque não é um único motivo que vai causar a crise. Então são várias coisas que vão acontecer naquele período que vão resultar nisso. A resposta, a crise do sistema feudal acontece por uma série de fatores, entre eles a peste negra, que vai matar aí 1/3 da população europeia, as revoltas populares que pediam por melhores condições de vida, as guerras como a Guerra dos 100 Anos, a Guerra das Duas Rosas também na Inglaterra, que vai enfraquecer muito os exércitos também depois com as cruzadas, trazendo a cultura de outras regiões para a Europa, quando começa essa troca de produtos ali com os árabes, fruto das cruzadas também, vão conhecer ali como que era, queriam ter coisas, e assim vai caminhar para depois o mercantilismo e posteriormente o capitalismo. Terceira questão. Uma das principais características do feudalismo é a relação de suzerania e vassalagem. Analise como funcionava essa relação. A relação de suzerania e vassalagem era o que norteava todas as relações sociais ali no período do feudalismo, que era o pacto entre o suzerano, o rei, a figura maior, e o vassalo, que era uma figura inferior, podia ser um nobre que ia se tornar o senhor feudal. E esse primeiro, o suzerano, ele prometia a segurança para o vassalo ia ficar protegido, teria ali o apoio do suzerano, só que em troca o vassalo ele tinha que prometer lealdade ao suzerano. Caso tivesse uma guerra, caso acontecesse alguma coisa, essa pessoa tinha que ser um aliado. Só não vamos confundir aqui a suzerania e a vassalagem com o pacto em que o senhor feudal fazia com o servo, que no caso ali ele oferecia proteção e o servo produzia, e grande parte da produção ele tinha que entregar para o senhor feudal. Não é essa suzerania e vassalagem, é só a questão do rei com o nobre distribuindo as terras e jurando fidelidade. Quarta questão. Por volta do século XI, começa a surgir na Europa a burguesia. Explique o que era a burguesia. E a resposta, os burgueses eram pequenos e grandes comerciantes. Com o renascimento comercial na Europa, os burgueses começaram a ganhar poder nessa sociedade, principalmente financiando as ações do rei. Isso vai ser fruto justamente daquelas incursões que eles vão fazer para o mundo árabe, principalmente ali com as cruzadas. Eles vão conhecer ali outras formas de enriquecer, certo? Comprando itens, vendendo na Europa mais caro. Então os burgueses vão fazer esse comércio, vão produzir alguma coisa, vão comprar alguma coisa e tentar vender mais caro, fazendo assim muito dinheiro para poder financiar expedições, guerras, milícias para os reis. Quinta questão, leia o texto abaixo. Que ali a mulher tenha sido uma inferior. É algo sobre o que não há dúvida. Nesta sociedade militar e viril, com a subsistência sempre ameaçada e onde, por conseguinte, a fecundidade era antes uma maldição do que uma bênção, a mulher não era honrada. E parece que o cristianismo fez pouco para melhorar sua posição material e moral. Ela é a grande responsável pelo pecado original. Um texto aí do Jacques Le Goff. E o comando da questão vai pedir, com base no texto, analise qual a visão a sociedade feudal tinha da mulher.
É uma resposta também muito simples, porque é uma resposta que continua até hoje. Uma visão de submissão ao homem. A mulher ali, quando solteira, pertencia ao pai, depois vai pertencer ao marido, enquanto propriedade mesmo, e que deveria responder aos anseios deste que a dominava, que tinha posse dela. Caso tenha ficado alguma dúvida, vocês podem deixar aí nos comentários sem problema nenhum. Então já curte o vídeo aí também, compartilha com os colegas para ajudar a divulgar e o pessoal fazer essas atividades aí, porque esse ano vocês estão vendo que vai ser diferente do ano passado, então tem que fazer as atividades. É isso aí, turma. Até semana que vem. Valeu!